Caríssimos amigos, nossa juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. Eu sou Cleto, faço parte do Ministério de Coroinhas, na missão como conselheiro, e hoje vim falar um pouco para vocês sobre a Semana Santa. Este vídeo faz parte de um compilado de vídeos em que eu irei tratar hoje especialmente sobre a Sexta-feira da Paixão, me debruçando nessa celebração muito conhecida como Beijo da Cruz e também no ofício da agonia. O que eu irei falar é sobre o serviço do coroinha nessas específicas celebrações e rituais. Vocês podem encontrar o link tanto no card, que vai estar aqui em cima, eu espero, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, como foi dito anteriormente, nós iremos agora nos debruçar sobre o ofício da agonia. O que é o ofício de agonia de modo introdutório para a gente entender? Dentro da igreja existem muitos ritos que nos preparam para as celebrações. Então, o ofício da agonia, ele nos prepara. Nós iremos, a cada vela que foi acesa, até então 7 velas, celebrando então as 7 dores de Jesus, a cada vela nós iremos apagar com um sinal de quem está também ali, com ele sofrendo, com ele celebrando, com ele vivendo. É porque o tempo da Semana Santa é um tempo de interiorização. Por isso que a cor roxa, né, aquela cor de interiorização, de oração, de poder rezar mais, de silêncio. Dentro desse vídeo, nós iremos falar sobre 3 processos envolvendo o serviço do coroinha. Dentre eles está, primeiramente, a procissão de entradas, depois, o momento das leituras e a procissão de saída. Primeiramente, a gente precisa entender que o ofício da agonia ele tem essa característica de ser rezado ao meio-dia, que se remete à paixão do Senhor, especialmente o horário em que Jesus foi pregado à cruz. E aí a gente vai vivenciando todo o sofrimento de Cristo ali, rezando esse ofício, se preparando para a celebração da paixão às 3 horas da tarde, que remete à morte de Jesus. Para o momento da procissão de entradas, a gente precisa entender que não se usa nem tochas, nem também cruz. E aí, na nossa paróquia, a gente tem essa característica de, do início da igreja até chegar ao altar, contar 12 badaladas. Então, para que na nossa igreja estejamos do início da porta até a entrada, essas badaladas com a matraca, a gente possa... Vou até deixar aqui uma foto de uma matraca aqui, para quem não sabe o que é, tá? Tem um barulho bem diferente, que remete mais a grave, enfim, para se rezar. Do início da porta até o altar onde foi preparado para a realização do rito, faz-se 12 badaladas. Então a gente conta 5 segundos e toca ele tocando. 5 segundos tocando, 3 passos, 5 segundos tocando de novo, segunda badalada, até contar 12, que é o momento que a gente chega no altar. Pegou? Só que isso diz respeito à nossa paróquia. Vocês vão fazer de acordo com a paróquia de vocês, né? Fica a critério e a realidade de cada um de vocês. Para o momento das leituras, é preciso que se entenda a estrutura. Inicialmente, o seminarista ou a pessoa que foi escolhida, ela tem que ler, né, fazer a oração inicial com o ofício, tá bem? Aqui na nossa paróquia tem seminaristas que disponibilizam para isso, mas vocês podem escolher um leitor específico, um comentarista, uma pessoa que seja designado tradicionalmente, que se escolha para tal. Depois o padre faz a oração, certo? E a partir disso, a gente entende que depois que se leu, que o padre rezou, nós vamos ter que escolher 7 leitores para cada leitura.
Essas leituras são leituras meditativas que levam à oração. Após a leitura, essas pessoas que leram, elas vão ter que apagar a vela, entende? Então, depois que elas apagam a vela, toda a comunidade, toda a assembleia, seja a assembleia litúrgica, mas também aqueles que estão participando também do rito, tem um rito de prece, uma oração de todo o povo, que é: Senhor, eu pequei, tende piedade e misericórdia de mim, que também pode ser com auxílio de um ministério, de um coral cantado. Fica a critério também do costume, da necessidade de como foi escolhido pelo padre, pelo sacerdote, pelo diácono também, enfim. Para o momento das leituras, uma coisa que eu queria deixar mais clara, né? Porque de certo modo eu não deixei claro anteriormente, é que o serviço do coroinha é o que está em especial atenção aqui. Então o coroinha deve escolher essas 7 pessoas para fazerem as leituras, e após as leituras elas devem apagar as velas que forem indicadas pelo coroinha, certo? Inclusive, na nossa paróquia, vou deixar até uma foto aqui, como é que funciona a forma diagonal em que ficam as velas. Então elas ficam nessa estrutura assim, né? Diagonal, com uma cruz no meio, e aí as pessoas vão apagando de canto a canto, descendo assim, sabe? Então vocês vão compreender um pouco melhor com a foto. A gente vai seguir o caminho para o próximo, que é a procissão de saída. Sem tochas, sem cruz, sem matracas. Quero deixar claro que a matraca, ela é um som oposto ao do sino. O som que tem um sino de beleza, de alerta, né, daquilo que é sagrado, que é divino. A gente vai entendendo que o som da matraca, ele tem um som fechado, obscuro, sombrio. É um som feio mesmo, para remeter à dor, ao sofrimento. Então, nesse específico momento, a gente não vai usar matracas, porque o fim da celebração ele é marcado por um grande silêncio. E o silêncio, ele é a marca da oração, ele é a revelação de Deus. O silêncio é aquele silêncio em que não se escuta nada, mas muito se escuta, porque o coração está em profunda intimidade com Jesus. Então segue toda a procissão em silêncio, todo mundo em espírito de oração. Tendo feito a formação sobre o ofício da agonia anteriormente, agora a gente continua a formação voltada para a Sexta-feira da Paixão. O último rito que foi apresentado acontecia ao meio-dia, se seguia no silêncio. Então nós retornamos com a Sexta-feira da Paixão, levando em consideração agora a celebração. E a gente precisa entender que a celebração da Paixão é às 3 horas da tarde e ela não se trata de uma missa. Importante colocar isso, tanto para aqueles que fazem parte da liturgia, aqui voltado para os coroinhas e também leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, tantos outros ministérios da igreja que necessitam de formação, e os outros, né, curiosos, enfim. É importante entender que a celebração da Paixão não há o momento ápice da Santa Missa, que é a transubstanciação. Ou seja, quando o corpo e o sangue do Senhor são transformados a partir do pão e do vinho. Então, o corpo de Cristo, do pão, se torna a carne do Senhor, e do vinho se torna o sangue. No caso da celebração, já se tem, porque a gente entende neste momento, remetendo a essa celebração, que Jesus está morto. Por isso até mesmo que essa celebração ela se inicia, os padres ficam prostrados por terra no chão, enquanto toda a assembleia fica de joelhos, no momento de interiorização, de oração. Então, essa celebração ela está sistematizada em 6 tópicos, dentre eles, inicialmente,
Primeiro, procissão de entrada, liturgia da palavra, apresentação e adoração da Santa Cruz, o beijo da cruz conhecido, rito da comunhão, pós-comunhão e, por fim, levando em consideração o que acontece em muitas paróquias, como na nossa, a procissão, né, de Jesus morto e Nossa Senhora das Dores. Nós pedimos para aqueles que quiserem, né, ver, pausar o vídeo, que nós iremos deixar aqui uma relação das funções que são necessárias nessa celebração. Primeiro tópico, procissão de entrada. Estou aqui com um tablet para dar uma acompanhada aqui, para dar essa formação para vocês. E aí a gente já inicia remetendo ao ofício da agonia, pois entramos sem tocha e sem cruz. Entra-se todos em silêncio, toda a assembleia em silêncio também, junto com o cortejo. Todos em silêncio entram, e ao chegar em frente ao altar, o celebrante irá se deitar sobre um tapete, juntamente a ele o diácono que estiver presente na celebração. Este tapete vai estar posto no chão, todos se ajoelham nesse tapete, e aqui em nossa paróquia, do modo como nos adaptamos, não pisamos nesse tapete, mas é um lugar próprio para que o sacerdote possa se deitar junto com o diácono. Faz um breve momento de silêncio, de oração, até porque é nessa hora que nós iremos remeter à morte do Senhor, levando em consideração as 3 horas da tarde. Depois o sacerdote levanta-se e o povo também se ergue, interessante também colocar para os coroinhos. Dentro do momento em que o sacerdote adentra o presbitério, ele não beija o altar, segue-se então para a sua cadeira, e o coroinha, aquele que estiver responsável especificamente pelo missal, deve já estar com eles a postos e disponível, porque o sacerdote não falará o oremos, já falará a oração para então iniciar o momento do salmo, né, a liturgia da palavra que foi escolhida especialmente para esta celebração. Terceiro tópico, apresentação e adoração da Santa Cruz. Inicialmente, os tocheiros devem acompanhar o diácono ou seminarista, geralmente é o diácono, vai de paróquia em paróquia, ou até mesmo pode ser o sacerdote, vai variando, com a cruz velada, com panos roxos até a frente do altar. Em seguida, o coroinha com o microfone acompanha o diácono, o seminarista, o padre, para que ele fale 3 vezes: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. É importante entender que geralmente esse rito, o sacerdote, diácono, o seminarista, ele vai do início da igreja até o altar. E aí vai parando, né? Junto com o coroinho que vai estar ao seu lado, ele vai falando. E a cada vez que ele vai parando, ele vai tirando um pouco desse pano roxo, ou em algumas paróquias vermelho, né, que está envolto dessa cruz, como que fosse desrevelando essa cruz a cada passo que vai chegando perto do altar. Terminada a apresentação da Santa Cruz, levar o véu que cobria a cruz para a sacristia. Então, como nesse momento ele apresentou a cruz, todos vão realizar o rito, né, de beijo da cruz, passar desse momento de adoração, de veneração. E aí vem a parte chave. Cada tocheiro fica de um lado da mesa, ladeando a cruz durante todo o rito de adoração da Santa Cruz. Existem paróquias que também podem não utilizar a tocha, mas uma vela. E aí, depois, 2 coroinhas ficam junto à cruz com um pano e álcool para limpá-la após o beijo dado pelos fiéis. É interessante que isso aconteça como uma forma de higiene. É um ato de higiene que nós costumamos aqui em nossa paróquia. Já vi em lugares que isso não ocorre. Vale ressaltar que cada pessoa que der o seu beijo, então o coroinha vai, limpa com um pano e álcool. E a gente utiliza 2 coroinhas para isso, porque tem-se um recipiente para os algodões limpos e um recipiente para os algodões sujos, para poder ir
colocando álcool, desperdiçando os algodões sujos que já foram utilizados para poder ir fazendo o movimento de limpeza. Quarto tópico, o rito da comunhão. Os ministros da Sagrada Comunhão, eles irão estender uma toalha sobre o altar, levando em consideração que o altar já estava desnudo. Né? É uma celebração atípica, né? Acontece uma vez ao ano. Então, para este momento, já que será colocado o Sagrado Corpo do Senhor, então merece uma honra e uma dignidade. E então os ministros estendem essa toalha, né, sobre o altar e em seguida levam o corporal ao altar. Os coroinhas que vão levar, né, para que os ministros possam organizar e dispor juntos com o sacerdote. Em terceiro lugar, então, o coroinha leva o missal e 2 coroinhas com castiçais acesos acompanham Jesus Eucarístico no percurso do sacrário até o altar. Porque veja, Jesus nesse instante fica no sacrário, né? E aí vai um ministro, vai buscar Jesus e os coroinhas vão juntos com ele, velando a presença do Senhor e levando até o altar, né? Acompanhando. Como é que acontece? O ministro da Eucaristia com Jesus fica no meio, e aí vem um coroinha que fica à frente e outro que fica atrás. Quinto passo, né? Os castiçais são deixados no altar, cada um a uma extremidade do altar, compreendendo assim, aqui está o altar, um fica aqui e outro fica do outro lado. E após deixarem os castiçais, os coroinhas que estão nessa função devem fazer genuflexão e retornar para a Eucaristia, para a sacristia, na verdade. Sexto, segue o rito como de costume. Quinto tópico, pós-comunhão. 2 coroinhas retiram os castiçais do altar e ladeiam o Santíssimo Sacramento no percurso do altar até o sacrário. Ou seja, esse é o momento de levar Jesus para o lugar que é a sua casa, né? Que é o Santíssimo Sacrário, também chamado de tabernáculo. Em seguida, retira-se o corporal e as âmbulas, né? Como um ofertório de costume, né? Depois se retira a toalha, já deixa como uma função dos ministros da Sagrada Comunhão, e em seguida vai se dando o processo de conclusão da celebração com o missal, quando o padre convida o povo à oração dizendo: oremos. Terminada a oração depois da comunhão, o sacerdote voltado para o povo estende as mãos e faz a oração sobre o povo, que começa. Assim, é assim que a oração começa. Que a vossa bênção, ó Deus. E aí segue o rito da oração, que é uma oração de despedida. O padre então retira a casula e coloca a capa pluvial. E segue-se então para a procissão de Jesus morto e Nossa Senhora das Dores. Interessante lembrar que esta procissão, ela é algo muito próprio. Existem paróquias que não fazem, existem capelas que também não se colocam para tal ou até fazem de forma antecipada. Até mesmo nossa catedral que faz esse momento anterior, né? Um tempo bem anterior mesmo, no período da quaresma, mas a nossa paróquia aqui a gente costuma fazer após o rito da celebração da paixão. E aí eu vou deixar aqui do meu lado esquerdo a ordem da procissão. Se vocês quiserem podem pausar o vídeo para poder ter acesso. Bom, queria deixar avisos, recados importantes em relação ao processo de organização em si, né? Para que a gente seja um bom coroinha. Momento da comunhão. Atenção total na defesa de Jesus Eucarístico durante esse tríduo pascal. É muito importante zelar pelo cuidado do Senhor. Veja, a nossa missão é essa, né? Iniciei este vídeo com a frase, né? Nossa juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. É uma frase de São Tarcísio e ele é o nosso padroeiro.
Então nós devemos zelar por isso. Segundo, serviço durante a procissão de Jesus morto. Não será realizada nenhuma troca de função durante a procissão, exceto para a matraca. Todos permanecerão na função do início ao fim. Isso é muito importante para que evitem agitações, sabe? Durante a procissão, essa parada, esse troca-troca, tudo isso agita e evita com que a gente possa rezar melhor. Porém, a gente pode ir ponderando, né? Percebendo, analisando se há uma necessidade de trocar ali, a gente faz. E por fim, o serviço na matraca. Levar um pano ou luva para colocar na mão para auxiliar nessa função, porque a matraca dói um pouco. Como o sino também dói, né? A matraca também. Então é importante, levando em consideração que são procissões muitas vezes longas, enfim. E isso vai nos ajudar a servir melhor para Deus. Obrigado. Ajude essa obra de Deus, ajude esse canal, né? Se quiser deixar um like, coloca aqui embaixo. Também deixa o seu comentário, muitas vezes surgem dúvidas, coisas desse sentido, né? Então, se vocês quiserem debater, colocar coisas mais em questão, também falar como acontece na paróquia de vocês, isso será muito bom. E por favor, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Muito obrigado, Deus os abençoe, São Tarcísio interceda por você e até breve. Te amar, te guardar, que nem São Tarcísio deu a vida pra te proteger.